Escorpiao, antes de você continuar ouvindo esta mensagem, respire fundo por um momento, porque algo muito silencioso começou a se mover ao seu redor. E talvez você tenha sentido isso antes mesmo de chegar até este vídeo. Talvez tenha sido apenas uma sensação estranha no peito. Talvez pensamento que apareceu do nada. Ou talvez sono que ficou preso na sua mente quando você acordou. Sono que parecia comum, mas que deixou co estranho dentro de você. Escorpião, pare por segundo e pense nos últimos dias. Algo mudou, não de forma clara, mas sutil, como uma vibração diferente no ar. Você percebeu? Talvez nos últimos dias você tenha sentido peso leve no coração, sem entender por quê. Talvez tenha sentido uma inquietação quando estava sozinho. Talvez tenha lembrado de alguém que não aparecia nos seus pensamentos há muito tempo. Ou talvez tenha percebido pequenas coincidências estranhas acontecendo ao seu redor. Uma música antiga tocando de repente. Objeto caindo sem motivo. Nome que apareceu em uma conversa inesperada. Esses pequenos sinais parecem insignificantes, mas raramente são, porque o universo não fala através de gritos. Ele fala através de sinais. E quando muitos sinais começam a aparecer ao mesmo tempo, algo está tentando chamar sua atenção. Escorpião, existe uma razão pela qual você encontrou esta mensagem agora. Não é acaso, não é coincidência. Algo no seu campo espiritual começou a se mover. E essa mensagem encontrou você exatamente no momento certo. E eu sinto uma energia muito específica ao seu redor neste momento. Uma energia antiga. Uma energia que vem de uma história que você já viveu. Uma história que deixou marcas. Talvez uma relação. Talvez uma amizade. Talvez alguém que passou pela sua vida e deixou rastro de mocos difíceis. Alguém que te feriu. Alguém que talvez tenha te decepcionado profundamente. E durante muito tempo, você carregou esse peso em silêncio. Porque Escorpião raramente mostra sua dor ao mundo. Escorpião sente tudo com intensidade, mas guarda muitas coisas dentro de si. E é exatamente por isso que as forcas espirituais prestam tanta atenção em você. Porque quem vive com profundidade também move energias profundas. Agora imagine algo por momento. Imagine que atrás de você existe uma luz silenciosa, observando cada passo da sua jornada. E à sua frente, durante muito tempo, existe uma sombra criada por uma pessoa que cruzou seu caminho. Essa sombra trouxe dúvidas, trouxe mágoas. Talvez tenha feito você questionar seu próprio valor. Mas algo começou a acontecer recentemente. Essa sombra começou a se mover. Não na sua direção, mas na direção de quem a criou. Escorpião, existe uma lei no universo que nunca fala. Uma lei que não precisa de vingança. Não precisa de justiça humana. Ela simplesmente funciona. Essa lei se chama karma. E quando o karma começa a se mover, ele faz isso de maneira silenciosa, sem avisar, sem espetáculo, mas com precisão. Talvez por isso você começou a sentir essa energia estranha nos últimos dias. Talvez por isso lembranças antigas começarão a surgir novamente. Porque quando o karma retorna, ele toca primeiro o campo espiritual da pessoa que foi ferida. Como se o universo estivesse dizendo: prepare-se. Escorpião, existe algo ainda mais curioso nisso tudo. Porque o retorno do karma não acontece apenas para corrigir erros. Ele também acontece para fechar ciclos, para restaurar equilíbrio. E neste momento, algo no equilíbrio da sua história está começando a mudar. E eu vejo algo muito forte na sua energia. Uma corda invisível. Uma conexão energética que ainda existia entre você e alguém do passado. Durante muito tempo essa corda esteve esticada, cheia de tensão, como se algo ainda estivesse pendente entre vocês. Palavras não ditas, verdades escondidas, feridas que nunca foram reconhecidas. Mas agora, essa corda começou a se mover. Não porque você puxou, mas porque o universo puxou do outro lado. Escorpião, existe alguém que começou a sentir o peso das próprias cores. Alguém que talvez não pensasse em você há muito tempo, mas que de repente começou a lembrar. Lembrar de momentos, de palavras, de escolas. E quando essas lembranças começarão a voltar, algo dentro dessa pessoa mudou. Primeiro viu o desconforto, depois viu a inquietação. E agora está começando a vir a realização. Mas espere, porque essa história vai muito além de arrependimento. Existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque quando o karma retorna, ele não traz apenas memória. Ele traz consequências. E neste momento,
algo está começando a acontecer na vida dessa pessoa. Algo que ela não esperava. Algo que está fazendo ele olhar para o passado com novos olhos. Escorpião, talvez você não saiba ainda quem é essa pessoa. Ou talvez saiba exatamente de que me estamos falando. Porque quando certas palavras são ditas, o M não me aparece imediatamente na mente. Se isso aconteceu com você agora, confie nessa sensação, porque a energia não mente. Mas ainda existe algo que você precisa entender. Porque o que está acontecendo não é apenas sobre justiça, é sobre transformação. Algo está se preparando para mudar completamente a forma como essa história termina. E a verdade é que o que começou agora não pode mais ser interrompido. O karma já começou a se mover. E quando isso acontece, ninguém consegue parar. Mas existe algo muito importante que você ainda não sabe. Algo que está acontecendo do outro lado dessa história. Algo que explica porque essa energia começou exatamente agora. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. Porque, Escorpião, existe uma razão muito específica para o karma ter despertado neste momento. E agora, eu vou te mostrar o que realmente começou a acontecer. Escorpião, existe o motivo pelo qual aqueles ainéis começarão a aparecer na sua vida. Aquela inquietação estranha. Aquele pensamento inesperado. Aquela lembrança antiga que voltou de repente, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro da sua mente. Essas coisas não surgem do nada. Quando o karma começa a se mover, ele não aparece primeiro na vida de quem errou. Ele aparece primeiro no campo espiritual de quem foi ferido. Como o aviso, como o sussurro do universo dizendo que algo está mudando no equilíbrio das energias. Talvez por isso você tenha sentido algo diferente nos últimos dias. Talvez tenha sido apenas uma sensação sutil. Mas para alguém com a sensibilidade de Escorpião, essas mudanças raramente passam despercebidas. Escorpião é o signo que sente que os outros não veem. Sente o que está escondido. Sente o que está por trás das palavras. E por isso, quando o karma começa a girar, sua alma percebe antes mesmo da sua mente entender. Pense naquele sono estranho que pode ter aparecido recentemente. Talvez você tenha visto alguém que não aparecia nos seus pensamentos há muito tempo. Talvez tenha visto lugares do passado. Ou talvez tenha acordado com uma sensação difícil de explicar. Como se alguma coisa estivesse tentando te dizer algo. Isso não é coincidência. Muitas vezes, quando o karma desperta, o espírito guardião de uma pessoa tenta prepará-la. Não com medo, mas com consciência. Porque existe uma verdade importante que poucos entendem. O karma não é vingança. O karma é equilíbrio. Ele não vem para destruir. Ele vem para restaurar aquilo que foi quebrado. E quando esse equilíbrio começa a retornar, a energia que antes estava presa começa a circular novamente. Escorpião, existe alguém que começou a sentir exatamente isso. Uma pessoa do seu passado. Uma pessoa que em algum momento da sua história fez algo que deixou uma marca profunda em você. Talvez tenha sido traição. Talvez tenha sido abandono. Talvez tenha sido apenas uma escola egoísta que te deixou sozinho em um momento difícil. Essa pessoa talvez tenha seguido a própria vida acreditando que tudo havia ficado para trás. Acreditando que as consequências nunca chegariam. Mas o universo tem uma forma muito peculiar de corrigir histórias incompletas. Ele espera, observa, e quando o momento certo chega, ele move as pecas. E eu sinto que algo inesperado começou a acontecer na vida dessa pessoa. Algo que ela não planejou. Algo que trouxe desconforto. Talvez uma situação emocional difícil. Talvez uma perda. Talvez uma experiência que a fez sentir exatamente aquilo que você sentiu o dia. E quando isso aconteceu, algo despertou dentro dela. Uma lembrança. Primeiro viu como o pensamento rápido. Depois como uma memória mais forte. E agora está se tornando impossível de ignorar. Escorpião, essa pessoa começou a pensar em você novamente. Mas não da mesma forma que antes. Agora existe peso nessas lembranças. Existe consciência. Existe algo que antes não existia. Arrependimento. Não é o arrependimento dramático. Não é algo que necessariamente será confessado em voz alta. Mas é real. E quando o arrependimento aparece, o karma já começou a trabalhar. E eu vejo uma imagem muito clara quando sinto essa energia. É como uma porta antiga. Uma porta que ficou fechada por muito tempo. Atrás dessa porta estavam todas as coisas que nunca foram resolvidas entre vocês. Palavras que nunca foram ditas. Sentimentos que nunca foram reconhecidos. Responsabilidades que nunca foram assumidas. Durante muito tempo essa porta permaneceu fechada. Mas agora,
ela começou a se mover, muito lentamente, como se algo do outro lado estivesse empurrando. Escorpião, existe também algo acontecendo no plano espiritual enquanto tudo isso se desenrola. Porque quando alguém começa a perceber os próprios erros, forças espirituais se aproximam, não para punir, mas para revelar. É exatamente isso que está acontecendo. E eu sinto como se o anjo tivesse colocado a mão sobre o seu ombro, não para trazer vingança, mas para garantir que o equilíbrio seja restaurado. Porque você não precisava lutar por justiça. Você não precisava provar nada. O universo já estava observando tudo. E agora, ele está ajustando aquilo que estava fora de equilíbrio. Mas existe uma coisa muito interessante nessa história. Porque o retorno do karma raramente acontece da forma que as pessoas imaginam. Muitas vezes ele não aparece como um castigo direto. Ele aparece como uma realização profunda. Como aquele momento em que alguém finalmente entende o valor do que perdeu. Ou entende o peso do que fez. E quando isso acontece, algo dentro dessa pessoa começa a mudar. Mas ainda existe uma energia forte conectando essa história. Uma linha invisível que ainda liga você a esse passado. Essa linha está enfraquecendo. Mas antes de desaparecer completamente, ela precisa se ajustar. E é por isso que essas lembranças começarão a voltar para você também. Não para te prender ao passado, mas para fechar a porta de forma definitiva. Escorpião, algo está se aproximando. Não como ameaça, mas como revelação. Porque quando o karma começa a retornar, ele traz consigo uma verdade que não pode mais ser escondida. Existe algo acontecendo agora na vida dessa pessoa que vai expor sentimentos que estavam enterrados há muito tempo. E quando isso vier à superfície, algo vai mudar para sempre entre vocês. Talvez você nunca veja diretamente. Talvez você apenas sinta a energia mudar. Mas de uma coisa você pode ter certeza. O universo não esqueceu o que aconteceu com você. E o equilíbrio já começou a voltar. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Porque essa energia que começou a se mover não viu sozinha. Ela traz o aviso. O aviso que pode mudar completamente a forma como essa história termina. Escorpião, existe o momento em que o silêncio do universo deixa de ser apenas silêncio e se transforma em revelação. Esse momento está chegando agora. Durante muito tempo, a história que você viveu com aquela pessoa ficou suspensa no ar, como uma pergunta sem resposta. Você seguiu em frente. Aprendeu a viver com as cicatrizes. Talvez tenha tentado esquecer. Talvez tenha dito a si mesmo que aquilo já não importava mais. Mas, no fundo, sempre existe uma pequena parte da sua alma que sabe que algo ainda estava incompleto. Não porque você precisava de vingança. Não porque você precisava de uma explicação. Mas porque a energia daquela história ainda estava aberta. E o universo nunca deixa histórias abertas para sempre. Escorpião, quando o karma começa a retornar, ele raramente faz barulho. Ele não chega como uma tempestade. Ele chega como uma consciência que começa a despertar dentro da pessoa que causou a dor. Primeiro vem a dúvida, depois vem a lembrança. E então, vem a verdade. Existe alguém agora olhando para o passado de uma forma completamente diferente. Alguém que começou a perceber algo que antes não conseguia enxergar. Talvez essa pessoa tenha passado por situações recentes que a fizeram sentir o peso de certas escolas. Talvez tenha experimentado a dor da perda. Talvez tenha sido enganada. Talvez tenha sido abandonada. E quando essas experiências acontecerão, algo dentro dela se abriu. Porque às vezes o universo ensina da forma mais poderosa possível. Ele coloca alguém exatamente na posição que o dia fez outra pessoa sentir. Não como punição, mas como compreensão. E quando essa compreensão chega, não mais como fugir dela. Escorpião, essa pessoa começou a lembrar de você. Mas não da mesma forma que lembrava antes. Agora as memórias vieram acompanhadas de algo mais profundo. Consciência. Talvez ela tenha lembrado de uma conversa específica. Talvez tenha lembrado de um momento em que você tentou explicar seus sentimentos. Talvez tenha lembrado de algo que você disse e que naquela época ela ignorou. Agora essas lembranças voltaram. E voltaram com força, como se o universo estivesse dizendo: agora é hora de entender. E eu sinto uma imagem muito clara quando observo essa energia. É como o me espelhou. Durante muito tempo essa pessoa caminhou olhando apenas para frente, evitando olhar para trás. Mas agora ela foi obrigada a encarar esse espelho. E no reflexo, ela viu algo que não esperava. Viu o impacto das próprias escolas. Viu a dor que causou.
Vio valor de algo que tal vez só agora percebeu que era real. Escorpião, existe uma diferença enorme entre lembrar de alguém e compreender o que essa pessoa significava. E essa compreensão está começando a nascer agora. Mas aqui existe uma verdade ainda mais profunda. Porque o karma não vem apenas para fazer alguém sentir culpa. Ele vem para transformar consciência. Quando uma pessoa finalmente entende o impacto das próprias ações, algo dentro dela muda para sempre. E isso está acontecendo neste exato momento. Talvez essa pessoa nunca tenha coragem de dizer isso diretamente para você. Talvez nunca admita em voz alta. Mas a realização já aconteceu. E no plano espiritual, isso é suficiente para que o equilíbrio comece a ser restaurado. E eu sinto que algo muito importante está se encerrando na sua energia agora. Como se o ciclo longo estivesse finalmente chegando ao fim. A conexão energética que existia entre você e esse passado está começando a se dissolver. Não porque você esqueceu, mas porque você evoluiu. Escorpião, uma das maiores forças desse signo é a capacidade de renascer. Você atravessa experiências profundas e emerge diferente, mais forte, mais consciente, mais alinhado com sua própria verdade. É exatamente isso que aconteceu aqui. A dor que você carregou se transformou em sabedoria. A decepção se transformou em maturidade. E agora, quando o karma retorna para quem te feriu, você já não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Você não precisa provar nada. Você não precisa confrontar ninguém. O próprio universo já revelou a verdade. E quando essa verdade se revela, algo muito poderoso acontece. A energia que antes estava presa ao passado se liberta. E quando essa energia se liberta, novas portas começam a aparecer. E eu sinto que o novo capítulo está se aproximando da sua vida. O capítulo onde você não carrega mais o peso das histórias antigas. O capítulo onde suas conexões serão mais claras, mais verdadeiras, mais alinhadas com quem você realmente é. Mas antes que essa nova fase se abra completamente, existe o último ajuste energético acontecendo. Algo pequeno, algo sutil. Nos próximos dias, o sinal pode aparecer para você. Talvez uma coincidência. Talvez o encontrou inesperado. Talvez uma informação que chega de forma indireta. Algo que vai confirmar aquilo que você acabou de ouvir. E quando esse sinal aparecer, você vai sentir algo muito claro dentro de você. Não será raiva. Não será tristeza. Será apenas compreensão. Porque naquele momento você vai perceber que o ciclo realmente se fechou. Escorpião, agora você sabe. Você sabe o que estava escondido por trás de tanto silêncio. A pessoa que te feriu não escapou da própria consciência. E o karma já começou a fazer o que sempre faz. Restaurar o equilíbrio. Mas o mais importante não é o que está acontecendo com essa pessoa. O mais importante é o que está acontecendo com você. Porque algo dentro de você já começou a mudar. O ciclo termina aqui. E a virada começa em você. Escorpião, existe algo curioso sobre o momento em que o ciclo finalmente começa a se fechar. Não acontece com barulho. Não acontece como uma explosão. Acontece como o silêncio diferente. O silêncio mais leve. Como se algo dentro do seu peito tivesse sido liberado, mesmo que você ainda não saiba exatamente quando isso aconteceu. E talvez seja exatamente isso que você está começando a sentir agora. Durante muito tempo, aquela história ficou gravada em algum lugar dentro de você. Não necessariamente na superfície, mas em um espaço profundo da sua alma. Porque quando Escorpião ama, acredita ou confia, isso nunca é superficial. Escorpião não cria conexões rasas. É por isso que as feridas que vêm dessas conexões também parecem mais profundas. Mas existe algo que muitas pessoas não entendem sobre você. Elas veem sua intensidade. Elas veem sua força. Mas poucas realmente entendem sua capacidade de transformação. Porque Escorpião não é apenas intensidade. Escorpião é renascimento. E cada experiência difícil que você atravessa se transforma em uma nova versão de você. Mais consciente, mais forte, mais alinhado com aquilo que sua alma realmente merece. Agora imagine algo por um momento. Imagine uma corrente invisível que durante muito tempo ligou você a alguém do passado. Uma corrente feita de lembranças, de emoções, de perguntas que nunca tiverão resposta. Essa corrente não era apenas sua. Ela existia dos dois lados. Mesmo que a outra pessoa fingisse não perceber. Mesmo que seguisse a própria vida como se nada tivesse acontecido. A energia continuava ali. Mas algo começou a acontecer recentemente. Essa corrente começou a se enfraquecer.
Não porque foi cortada com raiva, mas porque foi dissolvida pela verdade. Escorpião, quando o karma retorna para alguém, ele não apenas cria consequências externas, ele cria mudanças internas, mudanças profundas, mudanças que muitas vezes ninguém mais vê, mas que transformam completamente a forma como aquela pessoa enxerga o passado. E quando essa transformação acontece, a energia entre duas pessoas muda. E eu sinto algo muito específico quando observo a sua energia neste momento. É como se uma porta estivesse se fechando lentamente atrás de você. Uma porta antiga. Uma porta que durante muito tempo permaneceu aberta, permitindo que memórias e mocões voltassem de vez em quando. Mas agora, essa porta está se fechando. E do outro lado dela está uma parte da sua história que cumpriu seu papel. Nada mais precisa acontecer ali. Nada mais precisa ser explicado. Nada mais precisa ser provado. O karma já começou a fazer o trabalho que precisava ser feito. E isso traz algo muito importante para você. Liberta caos. Escorpião, talvez você ainda não tenha percebido completamente, mas algo dentro de você já está diferente. Talvez você esteja começando a olhar para o passado com menos peso. Talvez esteja começando a sentir que certas histórias já não têm mais o mesmo poder sobre você. Talvez esteja começando a perceber que algumas pessoas simplesmente não pertencem mais ao seu caminho. Isso não significa que o que aconteceu foi pequeno. Significa apenas que você cresceu além disso. E quando alguém cresce além de uma dor, aquela dor perde o controle que tinha. Existe também algo muito bonito acontecendo no seu campo espiritual agora. Porque quando o ciclo kármico se encerra, uma nova energia se abre. É como se o universo dissesse: agora você está pronto. Pronto para viver conexões diferentes. Pronto para caminhar sem carregar o peso de histórias antigas. Pronto para receber algo mais alinhado com quem você realmente se tornou. E eu vejo algo muito claro quando observo sua energia neste momento. Uma estrada que se estende à sua frente. Mas essa estrada não se parece com aquelas que você percorreu antes. Ela parece mais tranquila, mais consciente, mais protegida, porque as experiências que você viveu te ensinaram a reconhecer melhor as pessoas que entram na sua vida. Agora você percebe sinais mais rápido. Percebe e tem coisas escondidas. Percebe quando alguém realmente está alinhado com sua energia ou quando não está. Isso é sabedoria espiritual. E poucos signos desenvolvem esse tipo de percepção com tanta profundidade quanto Escorpião. Mas existe ainda um detalhe muito importante que você precisa entender. Porque o fechamento de um ciclo kármico raramente acontece sem um último sinal. Algo pequeno, algo que parece coincidência, mas que na verdade é o universo confirmando que o equilíbrio foi restaurado. Nos próximos dias, algo pode surgir na sua vida que traga essa confirmação. Talvez você escute algo sobre aquela pessoa. Talvez veja o nome dela em algum lugar inesperado. Talvez tenha um sono que finalmente traga clareza. Ou talvez simplesmente acorde um dia sentindo uma paz estranha, como se algo tivesse sido resolvido durante a noite. Quando esse momento chegar, confie, porque será o sinal de que a energia realmente mudou. Escorpião, você não precisava buscar justiça. Você não precisava lutar para provar sua verdade. O universo já viu tudo. E quando o universo vê, ele nunca esquece. Agora o equilíbrio está voltando. E isso significa apenas uma coisa. Você está livre para seguir em frente sem carregar aquilo que não pertence mais ao seu caminho. Mas existe ainda algo mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que vai se revelar completamente muito em breve. Porque quando o ciclo termina, outro começa. E a fase que está se aproximando da sua vida pode ser uma das mais poderosas da sua jornada. Escorpião, o que vemos agora não é sobre o passado. É sobre quem você está se tornando. Escorpião, agora que você chegou até aqui, existe algo muito importante que sua alma precisa ouvir. Porque muitas vezes, quando uma história termina, a mente ainda tenta entender tudo. Tenta encontrar explicações. Tenta voltar aos momentos antigos e perguntar: por quê? Mas existe uma verdade espiritual que poucas pessoas realmente compreendem. Nem todas as respostas precisam ser dadas em palavras. Algumas respostas chegam em forma de paz. E essa paz está começando a aparecer dentro de você agora. Durante muito tempo, aquela história pareceu deixar uma marca permanente na sua vida. Talvez você tenha pensado que certas feridas nunca desapareceriam completamente. Talvez tenha imaginado que aquela experiência sempre carregaria o peso dentro de você. Mas algo muito silencioso aconteceu ao longo da sua jornada. Você mudou. Você evoluiu.
Voce atravessou noites difíceis, e ainda assim continuou caminhando. Escorpião tem uma característica que o universo respeita profundamente: a capacidade de atravessar a escuridão e ainda assim renascer mais forte. Não é à toa que o símbolo espiritual de Escorpião sempre esteve ligado à transformação, porque esse signo entende algo que muitos outros ainda estão aprendendo. A dor pode destruir ou pode transformar, e você escolheu transformar, mesmo quando ninguém viu, mesmo quando ninguém reconheceu o que você estava enfrentando, mesmo quando parecia que o mundo seguia em frente sem perceber o que você carregava por dentro. Mas o universo percebeu, sempre percebeu. E é por isso que o equilíbrio começou a voltar, não como vingança, não como castigo, mas como restauração. Escorpião, existe uma energia muito diferente se aproximando da sua vida agora. Uma energia que não vem do passado, ela vem do futuro. Ela vem da versão de você que já não carrega mais as correntes das histórias antigas. Porque quando o ciclo kármico termina, algo muito poderoso acontece. A alma recupera energia. Energia que antes estava presa em memórias, em memórias não resolvidas, em conexões que já não pertenciam mais ao seu caminho. Agora essa energia está voltando para você. E quando ela retorna, novas possibilidades começam a surgir. Talvez você ainda não veja claramente o que está chegando, mas o movimento já começou. O universo começou a abrir novos caminhos diante de você, novas conexões, novas oportunidades, novas experiências que estarão muito mais alinhadas com quem você se tornou. Porque a verdade é que você já não é a mesma pessoa que viveu aquela história. Você é mais consciente, mais seletivo, mais forte emocionalmente e principalmente mais conectado com sua própria intuição. Escorpião, existe algo muito especial sobre sua energia neste momento. E eu vejo como se uma luz estivesse se acendendo atrás de você. Não uma luz fraca, mas uma luz firme. Uma luz que ilumina o caminho que você percorreu, é o caminho que está prestes a percorrer. E quando essa luz aparece, as sombras antigas perdem força. A história que o dia trouxe do Hanao tem mais o mesmo poder. Ela se torna apenas parte da sua evolução. Nada mais, nada menos. Agora existe algo que você precisa guardar profundamente dentro do seu coração. Algo que muitas pessoas esquecem quando passam por experiências difíceis. Aquilo que é verdadeiramente seu nunca pode ser tirado de você, nem por traição, nem por abandono, nem por escolas erradas de outras pessoas. O que pertence à sua alma sempre encontra o caminho de volta. Sempre, Escorpião, nos próximos dias, algo pequeno pode acontecer. Algo simples, mas que vai tocar sua intuição de forma muito clara. Talvez uma coincidência. Talvez o me encontrou inesperado. Talvez apenas uma sensação profunda de tranquilidade quando você menos esperar. Quando esse momento chegar, pare por segundo, respire e lembre-se desta mensagem, porque será o sinal de que o ciclo realmente se encerrou. E quando o ciclo termina, o universo sempre abre espaço para algo novo entrar. Agora você está diante desse espaço. O é espaço limpo. O é espaço livre. O é espaço onde novas histórias podem começar. Histórias mais verdadeiras, mais alinhadas com quem você realmente é. Escorpião, nada do que aconteceu foi em vão. Cada experiência moldou a força que existe dentro de você hoje. Cada desafio revelou partes da sua alma que talvez você ainda não conhecia. E agora, depois de tudo isso, você está pronto para algo maior. Lembre-se sempre de uma coisa: Escorpião não nasceu para permanecer nas cinzas. Escorpião nasceu para renascer delas. Nada te para, nada te quebra, porque a verdadeira força de Escorpião não está em lutar contra o mundo. Ela está em se transformar. Sempre que a vida pede uma nova versão de você. E agora, essa nova versão já começou a nascer. O universo te viu. O universo ouviu cada silêncio seu. E agora é a sua vez.